A lei da ficha limpa corre o risco de não valer na eleição municipal do ano que vem, até mesmo nas seguintes. É que a constitucionalidade de vários artigos da lei, por exemplo, não foi incluída na última decisão do Supremo Tribunal Federal, que bateu o martelo em março passado apenas pela não aplicação da ficha limpa para a eleição de 2010. Há vários meses aguardam julgamento na corte 3 processos, 2 declarações de constitucionalidade, as ADCs, e uma ação direta de inconstitucionalidade. Os ministros deverão debater se a regra está ou não de acordo com a Constituição, ao estabelecer, por exemplo, a inelegibilidade do político antes de uma condenação definitiva da Justiça. Um dos fatos que mais preocupam aqueles que são favoráveis à lei da ficha limpa é a aposentadoria da ministra Ellen Grace, que é uma das maiores defensoras dessa lei. A presidenta Dilma Rousseff ainda não escolheu um ministro ou ministra substituta de Ellen Grace. A OAB e o PPS pedem que o tribunal confirme a constitucionalidade da lei. Já a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais quer que a Corte declare inconstitucional um dispositivo da norma segundo o qual são inelegíveis as pessoas excluídas do exercício de profissão em razão de alguma infração ético-profissional. Já está na linha conosco o presidente do PPS, deputado Roberto Freire. Muito bom dia, deputado. Um prazer tê-lo conosco aqui no Manhã no Parlamento. O prazer é nosso aí. Muito bom dia. Deputado, o senhor acredita que existem riscos para que a lei da ficha limpa fique no meio do caminho? Olha, existem, né? Porque agora é um pouco a discussão mais de mérito. No momento em que houve a primeira decisão ao não aplicar a lei nas eleições passadas, tinha um fato muito objetivo, que era a questão da anualidade. Né? Há um preceito constitucional que determina que você só aplica normas eleitorais desde que elas tenham sido aprovadas um ano antes do pleito. Isso é muito objetivo e não havia essa anterioridade na aprovação da lei de ficha limpa. Então, era muito objetiva a não aplicação da lei naquela eleição. Agora, vai se discutir questões mais de mérito, o problema de que você pode entender que a ficha limpa é uma punição e, se for punição, terá que ter a presunção de inocência até a última decisão definitiva transitada em julgado para alguém poder ser punido. A nossa interpretação é de que, no mérito, essas questões não são questões punitivas, não é do direito penal. Você apenas está criando alguns casos de inelegibilidade, tal como você já tem hoje em leis complementares, que trata de que não pode ser eleito quem participar de alguma direção e não se desincompatibilizar direção de empresas que recebam recursos públicos e que não tenha havido desincompatibilização no prazo determinado por lei. Isso não significa nenhuma punição a quem quer que seja, que não é próprio do direito penal, mas é um critério importante do ponto de vista da lisura no exercício de um mandato futuro, que se tenha determinadas prescrições. A mesma coisa vai se dizer que não pode disputar quem estiver condenado em segunda instância, mesmo que não de forma definitiva, mas condenado em segunda instância, não podendo pleitear qualquer cargo eletivo. São questões que me parecem atender, inclusive, aquilo que no Brasil está faltando e muito, que é a ética, que é a moralidade pública, que são preceitos que precisam ser respeitados pelos atuais e, evidentemente, se pudermos ter cuidado maior, por futuros. Inclusive, é importante lembrar que, apesar de passar uma impressão de que a nossa justiça tem 4 graus, ela só tem 2, né? É o duplo grau de jurisdição. Na segunda instância, perdão, deputado, a pessoa já está, de fato, condenada, né? Os demais recursos são
recursos que não são fáticos. Isso, não vai se discutir mais o fato. O mérito, não é? Apenas, exatamente. O fato se discute apenas formalidades, né? Então, é verdade. No Brasil, infelizmente, a gente não só tem um terceiro, como tem um quarto, e isso até é um outro grande debate que está se fazendo, sobre essa questão. Não esquecer, por exemplo, que o presidente do Supremo está, inclusive, patrocinando, através do seu apoio, uma reforma no processo judiciário, de que você, com a segunda instância, você inclusive execute, né, já a sentença, porque qualquer recurso outro será um recurso de não cumprimento de formalidades, de alguns preceitos que precisam, são embargos, fundamentalmente, salvo o recurso extraordinário, mas a maioria, evidentemente, já não trata mais daquilo que foi a lide, o fato, a matéria. Você já não produz, inclusive, nenhuma prova mais. Então, isso você lembrou bem, não tem por que imaginar que não se possa ter uma definição sobre inelegibilidade com uma condenação, seja criminal ou civil, de quem pretende se candidatar a qualquer cargo e ser impedido exatamente por essa condenação. Deputado Roberto Freire, se por um acaso a lei da ficha limpa não for usada nas próximas eleições, ela corre o risco de perder a força, eu não vou dizer a validade, mas ela perde um pouco a moral, por assim dizer, diante dos eleitores e de quem assinou aquele documento para que ela entrasse aqui na Câmara e fosse aprovada? Olha, não é que perde força, não. Ela perde validade. Né? Vai ser considerado inconstitucional. Deixa de existir como um estatuto vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Não se trata aí de um juízo de valor sobre a lei, se é bom para os costumes políticos. Infelizmente, se o Supremo considerar inconstitucional e considerar, admitir como pena a perda da possibilidade de ser candidato e com isso fixar a presunção de inocência, que é um preceito constitucional e até uma cláusula pétrea da Constituição, nós não vamos ter a aplicação da lei. Não é bom, é ruim. E eu diria a você que nós estamos vivendo num momento em que há uma certa descrença, não sei se ainda já chegou a indignação com a atividade política no país. Não sei se já vivemos momentos em que o processo de degradação da atividade pública tem atingido o que nós estamos vivenciando hoje. São todos os dias com denúncias de corrupção, de malfeitorias, malfeitos alguns, e isso evidentemente ajuda a que se perca respeito pelas instituições, pela própria atividade política. E se você, nesse caso da ficha limpa, que houve uma intensa mobilização no país a favor da aplicação da lei, se isso vier a ser impedido por uma decisão do Supremo, que vai ter que ser respeitado, até para poder se respeitar as instituições, mas vai ajudar ao processo de degradação. Não tem nenhuma dúvida disso. Deputado Roberto Freire, presidente do PPS, hoje o Supremo tem uma composição que reflete mais ou menos uma dicotomia que existe em toda a comunidade jurídica, e por que não dizer na sociedade, que é uma parcela ali mais garantista, né, que recebe o rótulo de serem garantistas, mais legalistas, mais apegados à letra da lei e à doutrina, e outros mais ativistas, o ativismo jurídico, que acredita que a letra da lei tem que estar subordinada aos interesses maiores da nação e até aos preceitos morais, os preceitos éticos que pautam
a atividade política e a atividade jurídica. Com algumas nuances e algumas mudanças eventuais de posição, é uma dicotomia que parece clara em certa medida em certos julgamentos. Com essa composição atual e com a possibilidade de nomeação, falta uma vaga aberta, o senhor poderia arriscar um palpite em relação aos julgamentos dessas duas ADCs e da ADIM? Olha, é difícil, viu? Exatamente por isso. Pelo empate técnico que nós temos lá, né? Hã? Pelo empate que tem lá hoje. Eu gostaria, por exemplo, que tivéssemos um Supremo mais adstrito à boa interpretação jurídica, não um pouco ao direito na rua, ou sofrendo influências de pressões. Exatamente por conta disso é que a gente fica sem ter o mínimo de noção de como vai se posicionar o Supremo. Exatamente por isso, por essas injunções, se houver maior pressão da sociedade. Isso não é uma coisa boa num tribunal, não é? Isso é muito bom no parlamento. No parlamento a pressão da sociedade é excelente. Na outra é bom você ter um pouco mais de segurança jurídica, até porque aquilo é a última instância. Uma lei você depois pode exatamente derrubar no Supremo, uma lei você pode ter o veto presidencial. Então, uma série de outros obstáculos exatamente produzido pela sociedade, no caso do Supremo, e aí leva a gente a essa insegurança. O que é que vai acontecer? Mas, olha, eu imagino que na discussão sobre a anualidade, isso foi muito evidente, essa dualidade que você bem frisou. Então foi muito evidente ali na questão de deveria aplicar-se a anualidade ou não, mas agora é algo em que você tem alguns fundamentos que podem assegurar mais e não assegurar mais uma decisão baseada numa lei, numa doutrina, no ordenamento jurídico, do que na anterior, onde talvez a injunção política fosse mais forte. Eu acho que, como significa dizer, e é claro que não é uma punição, não é alguém sendo punido por ato praticado, não. É apenas um impedimento e que é previsto na Constituição para outros casos, bem distante de qualquer ideia de penalidade advinda de uma lei penal. Você tem inelegibilidade por vários outros casos. Você pode interpretar exatamente como mais um caso de inelegibilidade e não como busca de punição de quem quer que seja. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão de que podemos aí admitir algum otimismo de que vamos ter a lei de ficha limpa. Eu, pelo menos, estou imaginando que a nossa ação direta de constitucionalidade seja referendada e aceita pelo Supremo. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez o deputado Roberto Freire, que é presidente nacional do PPS, pela participação aqui no Manhã no Parlamento. Obrigado, deputado. Muito obrigado a vocês.